Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se está saindo esse áudio. Bem, se não estiver saindo, logo alguém vai me falar que não está saindo. Então, a ideia de hoje é falar um pouco de inteligência humana. Me ocorreu um caso aí esses dias atrás que acabou me deixando cismado, gostaria de expô-lo aqui. Então, vamos por partes. A humanidade em si, biblicamente falando, historicamente falando, a gente chega num consenso, pelo menos 6, 7, 8 mil anos atrás. Então, tomamos, a princípio, esse número, não que seja o correto, mas tomamos a princípio que a história da humanidade, como conhecemos ela, em questão do Homo sapiens, com a racionalidade que a gente tem hoje, tenha 8 mil anos. Então, prossigamos. 8 mil anos, teríamos os 2 mil anos depois de Cristo e os 6 mil anos antes de Cristo, independente de quem acredita em Cristo ou não. É só uma terminação lógica para a gente chegar num exemplo. Então, temos bastante tempo de humanidade. São 8 mil anos em que o homem passou por processos diversos históricos e complexos e fez-se aquilo que vemos hoje. Em 8 mil anos, a gente conseguiu fazer livros, a gente conseguiu fazer várias revoluções industriais, a gente conseguiu fazer uma imprensa, a gente conseguiu fazer uma rede de comunicação interligada em todos os continentes, a gente conseguiu fazer diversas tecnologias desses 8 mil anos. Voltando ao caso que me aconteceu, fui questionado por um terceiro, quando eu estava numa padaria ali no Capão Raso. O cara pegou a conversa de emenda e quis me questionar sobre uma coisa que ele não sabia. Qual que era a conversa? Estava falando de política. Eu, assumidamente, não sou de direita nem esquerda, prefiro para frente. Não acredito que uma linear seja definível para a nossa política. Isso é um quadrante multidimensional e a gente está seguindo numa polarização errada, minha opinião. O que o cara acabou ouvindo de entrelinhas e ficou irritado? Eu falei, vou chegar no exemplo, que eu não conseguiria ser presidente dos Estados Unidos. Interprete bem essa frase. Eu, Christian, não conseguiria ser presidente dos Estados Unidos. Ele entendeu do jeito que ele quis. E a hora que eu estava me levantando para sair com meu amigo, ele falou, mas vou te dar um exemplo, Obama. Eu falei, não, Obama é um já me interrompendo, né? Eu falei, não, Obama é um cara bom, um contra-exemplo bom. Ele falou, mas então, por que você falou que pobre não pode chegar? Eu falei, calma aí, ô, seu babaca. Que momento que eu falei que pobre não chega em algum lugar? Eu falei que eu não conseguiria. Daí o cara já ficou. Ah, mas por que você não conseguiria? Eu falei, primeiro que os Estados Unidos tem uma regra muito clara e rígida para pessoas de fora. Então, em nenhum momento, claro, hipoteticamente falando, claro que eu não quero ser presidente dos Estados Unidos, mas foi só uma questão hipotética. Ele quis me questionar de algo que não tinha conhecimento nenhum, e daí eu expliquei para ele todos os detalhes que aqui eu não vou expor de novo, que eu não conseguiria ser o tal. Daí ele concordou comigo. Daí o engraçadinho me meteu outra idiotice no meio dessa brincadeira. Ele falou que hoje em dia, ele estava falando de sistemas sociais, né? Estava falando um pouco do capitalismo. Falou que hoje em dia, o filho dele tem mais conhecimento que um cara da Idade Média. Eu falei, nossa, filho de 10 anos dele. E eu já estava um pouco irritado, né? Quem me conhece sabe, quando é para festejar eu festejo, quando é para beber eu bebo. Uma hora que me irrita, daí não há diabo que me deixe calmo. Daí eu falei pro cara, calma aí. O teu filho é mais inteligente que um cara da Idade Média. E vamos chegar no desenrolar dessa história, assim, que eu evoluí o pensamento que eu estou tentando expor. Pois bem, desses 8 mil anos que a gente tem, não é de hoje que a humanidade
filho da puta cachorro. Não é de hoje que a humanidade tem uma racionalidade muito evoluída. Em pré-socráticos, helenistas de muito tempo atrás, já tinham questões aqui, ó, que hoje a gente não conseguiu resolver. Então, não é de hoje que a humanidade é inteligente. A humanidade é inteligente ela faz muito tempo. O que aconteceu? E essa é uma coisa que vai demorar um pouco para explicar, porque é complexo. Com o avanço tecnológico, diga-se que tecnologia não é algo que pisca ou algo eletrônico. Tecnologia é tecnologia. Há 5.000 anos atrás tinha tecnologia. Tecnologia não tem nada a ver com coisa eletrônica. Ponto. Há 5.000 anos, 10.000 anos atrás, o homem conseguia pensar em questões filosóficas insolúveis, impossíveis de serem resolvidas. Coisas que até hoje estudamos a fundo em questões teóricas, milhares de pessoas no mundo inteiro quebrando a cabeça. Isso não é um problema filosófico. Assim como temos problemas computacionais, problemas matemáticos insolúveis. Ponto. Com o avançar dos anos, a humanidade começou a registrar tudo que ela tinha de conhecimento. 90% disso é livro. Ai, mas a internet é uma criança ainda. Tem disponível na internet, mas é livro. O cara parou, escreveu, ou um monte de pessoa estudou e escreveu. Então, todo esse rol que a gente escreveu de livros consomem todo o saber da humanidade. Claro, a experiência também, mas vamos diminuir esse algoritmo para que eu consiga fazer uma expressão mais lógica, menos abstrata. Conseguimos dimensionar esse conhecimento em forma de livros, em forma de quantificação daquilo que a gente aprendeu como sociedade. Então, todo cara que fazia um trabalho, pegava um tijolo, levava dali, pegava um tijolo, levava dali, e algum maluco falou, ó, se fizer desse jeito é melhor. Daí teve um cara, bom da administração, que resolveu escrever um livro disso daí, né? Como administrar suas tarefas e blá, 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 blá. E é um tipo de conhecimento. E a gente fez isso a rodo para todas as áreas de conhecimento, as micro-áreas, as especificidades ao todo. Pois bem, então ele conseguiu criar conhecimento para aquela área. E uma pessoa fez isso, outra fez aquilo. Desses 8.000 anos, que é o número que eu supus, a gente conseguiu há tempos estruturar isso. Então, pois bem, a tecnologia, e isso eu falo porque eu tive a chance de cursar um curso muito bem estruturado, com professores ótimos, doutores sociológicos. Tive conhecimento me exposto muito bom. Então, eu falo embaixo, é que a câmera não pega aqui, esses livros aqui do lado também não são de enfeite. Então, o que acontece? Esse processo tecnológico que demorou eras para acontecer, fez com que a nossa vida se tornasse um pouco mais simples. Não porque a gente é mais racional, e sim porque a gente se tornou hábil a ter commodities. Commodities, entenda, coisas que se tornam tão barata e tão em escala mundial que é impossível de viver sem e todo mundo precisa. Água é um commodity, luz é um commodity, saneamento básico é um commodity. O que aconteceu com os avanços computacionais, medicinais, históricos, sociais, que a gente teve facilidade de acesso, facilidade para entender isso. Então, em algum momento, a tecnologia se tornou um commodity. Então, você tem um computador hoje em dia, seja um computador de bolso, seja um computador físico, seja uma Raspberry, seja o que for, virou commodity. Todo mundo tem. Raramente alguém não vai ter. Então, virou um commodity. Voltando um pouco a contextualizar a padaria, a conversa que eu tive com o cara. Então, o sujeito quis me expor que o filho dele, de 10 anos,
tem mais conhecimento que um cara da Idade Média de 40 anos. Foi o que ele me falou. Não, o cara vivia até os 45. O meu filho tinha mais conhecimento que esses caras. Aí eu já estava um pouco animado, assim. Eu falei, calma aí. Seu filho tinha mais conhecimento que esses caras. A humanidade não nasceu ontem. A humanidade está aí faz tempo. A gente não é inteligente desde ontem. Não é 1950 para frente que é o mundo. Seu filho é tão inteligente? Sim, ele faz qualquer coisa que o cara da Idade Média faria. Falei, ele sabe arar uma terra? Daí o cara, o que é arar? Ele não sabia nem o que é arar uma porra de uma terra. Imagine se o filho dele sabe pegar uma enxada e arar uma terra. Daí eu falei, então ele não tem tanto conhecimento quanto um cara da Idade Média. Joga ele no meio da selva aí para ver se ele sabe sobreviver. A questão é, ele tem acesso à informação. Tem a porra do celular que ele pesquisa, ok, Google, qual que é a capital da Austrália? Daí o Google fala, Canberra. Então, é fácil. Aí, assim, é informação, não é formação. Ter acesso não significa que você sabe. Ponto. Daí eu já me empolguei. E daí ele estava tentando defender o ponto de vista dele e eu desconstruindo ele. E eu não discuto por discutir. Eu vou discutir para chegar em algum lugar. Mas tem certas pessoas que eu estou deixando de discutir porque eu estou gastando minha energia, como o Spinoza dizia, vontade de potência, antes reinserido por Nietzsche. Antes não, postumamente. Depois foi reinserido por Nietzsche, essa ideia de vontade de potência. Estou gastando a porra da minha energia hábil, a minha vontade de potência para discutir com pessoas que não vão entender o que eu falo. Pois bem, não estou deixando de falar com ninguém. Quem quiser conversar, converse. A questão é, eu não vou entrar com esses papos cabeça com qualquer um. Aqui eu falo, ninguém me responde. Parece que eu estou sendo um esquizofrênico, um cara que está se tornando cada vez mais fechado dentro do mundinho dele. Mas não é assim. Tudo que eu falo, e eu não faço vídeo diariamente justamente por causa disso. Faço vídeo quando eu tenho uma ideia para expor. Essa coisa de fazer vídeo diariamente é para quem quer vender conteúdo minimalista inútil de comédia. Recapitulando. Não gaste a energia hábil tua para discutir com pessoas que não vão entender minimamente aquilo. Se eu tivesse que explicar para ele, meu amigo, ele teria que ter feito uma faculdade de sociologia para o cara entender, porque o cara era ruim, o cara burro. E não tem vergonha de falar burro. Tá aí a palavra para ser usada. Nesse ponto, né? Não conheço o cara, pode ser a pessoa mais honesta do mundo. Mas agora, quer discutir sociologia comigo? Então tem que estar em vazamento, cara. Você falar que a porra de um cara... Primeiro que corta a porra da minha conversa. E vem falar que um cara da Idade Média tem menos conhecimento que o filho de 10 anos dele. Eu falei, então sabe arar, mas tá errado. Mas o que é arar? Vai pegar a enxada, arar? Mas ele tem 10 anos. Mas então ele não tem o conhecimento. Conhecimento na informação. Se você trabalhou, por exemplo, numa pizzaria... Você foi pizzaiolo, digamos. Você aprendeu a fazer a pizza. Então, aquilo ali demorou para você aprender. E aquilo, raramente você vai esquecer daquilo. Você adquiriu o conhecimento prático de fazer uma pizza. O que acontece, às vezes, é que chega esses nihilistinhas de merda aí e vem achar que sabe porque conhece. Conhecimento teórico é, com certeza, muito válido. Mas o prático, meu filho, eu sei, por exemplo, lavar uma louça, ou trocar um chuveiro, ou fazer uma pizza, por exemplo. Agora, eu pegar e falar, eu sei como é na China, lá é difícil também, mas aqui é... Não, você já foi lá na China? Você já morou lá? Já trabalhou naquelas megalópolis lá, naquela favelinha lá? Então, você não sabe, meu. Não fale. Ou você tem um conhecimento teórico abrangente enorme, vai estudar, vai fazer estudo de caso, vai lá, vai estudar. Ou você não fala merda. Se for pra falar merda, não me interrompa na minha conversa, então. Até o cara que eu tava conversando tá aí no vídeo, tá assistindo. Eu não vou expô-lo. Mas, pois bem, aqui, mesmo descontextualizando, isso daqui não é por causa do anticristo, mas só para ler umas palavras mesmo. E isso foi escrito em, se eu não me engano, 1888. Este livro é para os muito raros eleitos. Uma frase, uma única frase. Lê assim,
É fácil. Entender não é tão fácil. Este livro é para os muito raros eleitos. Por que Nietzsche falou isso daí? Ele chegou na mesma conclusão que eu. Não vou ficar perdendo tempo tentando ensinar uma coisa que gente não vai aprender. Quer ter uma discussão séria? Se aprofunde no assunto. Ou tem uma vivência prática muito boa para você falar do assunto. Senão você não fala. Fala coisa que... Se for para fazer conversa de bar, beleza. Mas não interrompa um cara querendo falar e impor para mim ainda que eu falei que pobre não pode chegar em algum lugar. Nossa ideia. Como que eu vou falar isso? Eu fui pobre. Eu sou pobre. Porra, até fome já passei nessa porra dessa vida. O cara me falar que tá tirando. Mas enfim. Voltando. O Nietzsche falou isso daqui, e esse livro é para os muito raros eleitos, porque ele sabia que a maioria da humanidade em si não ia entender o que ele falou. Tanto que ele é considerado um escritor póstumo. Acho que ele mesmo impôs esse termo, mas... Por que póstumo? Porque ele escreveu coisas que o tempo dele não absorvia. De tamanha inteligência que o tempo dele não absorvia. E eu já quebrei pau com um monte de teoriquinha de merda ali na faculdade, porque o Nietzsche é um bosta. Mas vamos ver então, quais são os seus referenciais teóricos? Se você se encaixar dentro da cabeça do cara, é uma coisa. Que nem, por exemplo, eu sou agnóstico. Tem gente que é ateu, tem gente que é cristão, tem gente que é budista. Eu não critico nada. Mas a questão, no meu íntimo, eu tenho as minhas convicções. A questão é que eu não fico falando pro cristão, vamos virar do capeta aí, vamos virar ateu. Eu não fico falando pro ateu, Piaz, precisa de Deus no coração. Não. Se quer um conselho, eu vou dar o meu conselho íntimo, mas eu não fico enfiando pensamento na cabeça de ninguém. Por isso que o Nietzsche falou isso. Este livro é para muito raros eleitos, que vai ser muito pouco que vai conseguir entender a primeira frase de um dos livros mais fáceis dele. E daí vem um maluquinho aí, diz que leu Zaratustra, entendeu? Quando meu professor, doutor em sociologia, me falou que leu Zaratustra e não entendeu, me deu um peso, me deu uma vergonha, porque eu li e também não entendi, obviamente, eu tinha 15 ou 16, 15 anos quando eu li o Zaratustra. Eu lembro que nem hoje. Quando eu acordei de manhã, eu estava terminando de ler, meu pai acordou e... O que você está fazendo acordado já, moleque? Não, que eu acordei para ler. Não sei o que lá. E o pai brigava com qualquer coisa. Imagina acordar para ler e o cara brigava com você. Daí li, né? Não entendi porra nenhuma. Foi o meu professor. Doutor em sociologia. Não entendeu o Zaratustra? Quem sou eu para entender? Né? Não que isso vai me tornar um microscópio que não vai tentar entender. A questão é, não é livro de cabeceira. Não é livro para levar no ônibus e ler. Você não vai entender porra nenhuma. Isso eu estou falando de Nietzsche, mas não estou defendendo a Nietzsche. Ele tinha as ideias dele. Eles têm ali em si. Tem livro de várias religiões que eu já li. Livro de geografia, livro de sociologia. A questão é, eu tento ter esse conhecimento mais amplo da humanidade em si. A questão não é ser de exata, ser de humana, ser de biológica, ser das agropecuárias. A questão é, o mundo está aí. Independente do que você estuda, o mundo está aí. E eu já estou ficando estressado porque tem muita gente burra com diploma na mão, cara. Tô nem aí se você fez psicologia na PUC, eu quero que você se foda, cara. Se você não tiver uma conversa boa, tô nem aí pro teu diploma. Fui extrair do rap brasileiro uma das filosofias mais puras que tinha. Que o cara conseguia expressar em uma música de 5 minutos, tudo que ele passa, tudo um problema psicológico, social, envolvido naquilo, questionar e conseguir passar por uma censura, meu amigo, não posso talvez chamar de filosofia, mas que há filosofia dentro e que é um processo totalmente digno, a melhor música que o brasileiro já produziu. Por mim. Cada um com a sua opinião. Então, agora, a questão é, não é para escutar o rap, é escutar o rap e entender o que está falando. Não quer ficar escutando a Rihanna falando work, 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 work durante 5 minutos, que daí eu saio que não um saco, baixando
por aí. Que música idiota, cara. Por que a gente vive nesse processo idiota de repetição contínua? O que leva a isso? De onde vamos, de onde chegamos? Pois bem, a questão é, no ponto de vista dele, ele parou de falar para a maioria porque ele tinha umas ideias muito acima do tempo dele. O mundo não estava pronto para o cara. O Jesus histórico foi isso. Platão, Sócrates e Aristóteles foram isso. Gandhi, independente se ele era bom ou mal, foi isso. Diversas pessoas na história da humanidade foram além, muito além. Então, você achar que por você ter uma faculdade, você é uma pessoa inteligente, é a maior tolice que alguém poderia ter. Talvez você seja inteligente na tua área. E agora, e o resto do mundo? Quem que é você perante Descartes, perante Spinoza, perante Kant, perante Jesus histórico? Quem é você? Você não é nada. Então, vamos baixar a bola e começar a pensar de uma maneira mais crítica. Ter um conhecimento amplo de todas as áreas, meu amigo, faz 20 faculdades, então, e ripar, trabalhar. Talvez no final da tua vida você tenha conhecido alguma coisa. Talvez. Não tem como ser detentor do conhecimento. Alguns que conseguiram manipular um vasto campo do conhecimento marcaram seu nome para a história. Ou que foram excepcionais em suas áreas. Ou você é excepcional na sua área, ou você tem um grau de conhecimento e aplicação muito amplo em várias áreas. Descartes era assim. Descartes foi um cara que foi matemático, foi filósofo, foi teólogo, ele foi tudo um pouco. Mas ele não era um qualquer matemático, ele que fez o plano cartesiano. Ele não era um qualquer filósofo, ele que criou ergo, penso logo existo. Cogito ergo sum, alguma coisa assim. Cogito ergo sum, não lembro. Penso logo existo. Então não era uma pessoa qualquer. Aí que tá. Quem que é a gente perante aos grandes pensadores da humanidade? Então vamos baixar a bola. Que presidente que está aí no poder que é tão inteligente assim no mundo? Não estou falando do Brasil, no mundo. Tem alguns. Tem alguns que só são babacas e estão lá porque conseguiram chegar lá. Talvez fizeram uma campanha boa, um marketing bom, um papo bom. Mas a questão é, são bons de verdade? Quem que é o Bolsonaro perante aos grandes pensadores? Quem que é o Lula perante aos grandes pensadores? Não são nada, são lixo. Lixo moral. Podem ter feito coisas boas. Pessoas ruins fazem coisas boas. Assim como pessoas boas fazem coisas ruins. Depende muito da intenção, onde que você quer chegar. Então, às vezes acontece. Mas recapitulando a questão do processo histórico dos 8.000 anos. O cara achar que porque ele tem acesso a um celular, a um banco de dados, a um livro, tudo fácil, rápido, a Amazon te entrega no outro dia, não quer dizer que você é inteligente. Inteligência não depende do quanto que você lê, do quanto que você se esforça. Não depende do quanto você se esforça. Depende do quanto você consegue abstrair do mundo daquilo que ele é oferecido. Pois bem, eu tenho um grau um pouquinho alto, assim, não sei se eu posso dar esse termo, autodidatismo. Pois bem, sou autodidata. Muitas coisas eu aprendo observando. Eu não estou falando aprender observando lavar a louça. Estou falando aprender observando coisas grandes. Processos administrativos em escala a nível mundial. Que você olha, sempre a questão do questionamento. Nunca pegue algo e não questione. Eu sempre questiono. Não é questionar no sentido de se revoltar, ou xingar, ou reclamar. A questão é de refletir. Por que o Walmart dá um papelzinho desse daqui, por exemplo? Porque aqui é um sistema de informação. E esse sistema de informação, mesmo que eles gastem, sei lá, R$1, R$2 por papelzinho,
Eu posso pegar um QR Code, escanear, tá no meu celular as principais ofertas. Eles vão fazer um marketing fodido do meu celular, só escanear isso daqui. Quem pensou isso daqui é inteligente, não quem usa isso daqui. Você acha que porque você tem um monte disso daqui no seu celular, você recebe promoção, você acha que você é inteligente? Pode até ser, mas inteligente é o cara que pensou isso daqui. Inteligente é os caras que revolucionaram a humanidade como um todo. Agora eu vou ler o comentário do Paulo aqui, parece bem interessante. Um carinha lá na Grécia calculou a circunferência aproximada da Terra com 2 paus. Isso faz alguns aninhos aí, alguns milênios. Pois bem, e não somos inteligentes, então? Quando foram fazer o cálculo disso daí, ele calculava pela sombra. Foram fazer o cálculo disso daí, descobriram que o cara tinha acertado muito próximo da... Depois que a gente conseguiu medir de verdade, foram descobrir que o cara acertou quase na lata, velho. Praticamente ele acertou na lata. Imagine, é milênios. Olha como a gente acha que a gente é inteligente. Aplicação, teoria, vivência podem ser convertidos em conhecimento. Conhecimento não é o diploma. Foda-se o diploma. Foda-se as certificações. Fodam-se todos. Ou você sabe ou você não sabe no final das contas. Claro, são níveis, mas falando de um jeito mais rápido e prático, para não abstrair tanto, ou você sabe ou você não sabe. Então, entrar num diálogo desses requer uma base teórica imensurável. Você precisa ter muita base teórica, assim como você precisa ter alguma relação com a vivência. Schopenhauer, em algum momento, foi falar que se você lê demais, você está pensando demais na cabeça dos outros. Olha que coisa duvidosa, não? A gente acha que lendo milhões de livros, a gente vai se tornar conhecimento, vai ter cara conhecedor. Provavelmente a gente vai ser conhecedor, mas o que Schopenhauer quis dizer? Que não basta isso. Você quer ser um cara de verdade, cara que sabe das coisas, não basta pegar e ler o que está pronto, você está pensando pela cabeça de alguém. Você quer ser o conhecedor? Pegue, reflita, faça, corra atrás, estude, trabalhe, faça todo o processo e se torne conhecedor. Talvez até invente, escreva, documente. Então, não é de hoje que a humanidade tem conhecimento. É muito errado a gente achar que a humanidade passou a ter conhecimento agora. Faz algum tempinho que a humanidade tem alguma coisa de inteligente. Então, concluindo a história, a questão é, tem coisas que já foram criadas. Em 2019, é muito difícil ser original. Tem muita coisa que já foi criada. Para você ser original, e não é essa inovação meia boca, que foi o vídeo que eu falei anteriormente, não é essa inovação de esquina que as empresas passam, para você ser original, você tem que ser crânio, ou pegar uma especificidade muito abaixo um nível, tem que fazer a proteína que a porra do pelo da aranha marrom de Curitiba em 2019 tem. Só assim para ser original. Ou você tem que ser um crânio. Você tem que, não que eu seja, eu estou batendo aqui por causa da cabeça. Ser um crânio, conseguir pôr no papel algo que ninguém escreveu. Aí que tá o desafio, meu bem. Que escrever autoajuda barata aí, Augusto Cury, e falar que querer poder é fácil. E eu me deixar escrever, não escreve um daquele por semana, de 200 páginas. Agora, ter um conhecimento de tudo, mas não de tudo um pouco, de tudo bastante. Daí você leva uma vida inteira. Schopenhauer também foi dizer o seguinte, a vida é um investimento que não se paga. Você passa a porra da tua vida inteira se matando, trabalhando, estudando, correndo atrás, sofrendo por família, por mulher, por homem, por dinheiro, por teu bichinho. Você passa uma vida inteira aprendendo. E quando você acaba de aprender, você morre. Com certeza, a vida é um investimento que não se paga.
Eu colocaria um porém, mas é que ele foi tentar ser curto e grosso, e ele era mais por esse lado existencial mesmo. Colocaria um porém. A vida é um investimento que não se paga, vírgula, porém, algumas são pagáveis. Mas não algumas de, a tua se paga, tu não. Algumas pessoas em toda a história da humanidade conseguiram fazer com que o investimento da vida fosse pago pela própria vivência, ponto. Algumas. Algumas centenas dentre os 15 bilhões, 20 bilhões, não sei quantas pessoas já passaram pela história da humanidade. Desses 20 bilhões que sejam, apenas algumas centenas conseguiram pagar o investimento de uma própria vida. Para você ver a complexidade do jogo. E aí que eu me deparo, que aí que eu quebro o pau com alguns professores babacas lá do UTF e de outros lugares que acham que uma ultra especificidade vai levar alguém em algum lugar. É o meu trabalho, teste, faço bem feito. Isso daqui é hobby, mas que eu quero como evoluir como pessoa. Mas isso é filosofia. Aqui em cima tem de tudo um pouco, e aqui do lado tem mais também. Existencialismo, em forma de conto. Um dos livros mais difíceis da história da humanidade, é tudo na mão da gente baratinho. Nunca vou conseguir entender. O livro Lazarento difícil. Tem romance também. Não costumo ler romance romântico, mas romance tem alguns. Religião, livro de religião. 1959 esse livro. Não desgrudo de jeito nenhum desse livro. Adoro esse livro. Tem a Bíblia. Dá para abstrair muita coisa boa daqui. Xadrez. Os meus amigos, os mais íntimos, duvido alguém ganhar de mim no xadrez. A questão é, tudo isso daqui é uma área de conhecimento múltiplo, que numa maior instância a gente chama de conhecimento. Isso é conhecimento, isso daqui é informação transformada em conhecimento. O livro por si só não te entrega nada. Você lê ele, que nem da frente até o rabo, talvez você entenda alguma coisinha. Agora você tem que parar, pensar e criticar. É verdade? Questione-se. Então, isso só desses mais levianos que eu peguei aqui. Tem umas leituras aqui que é foda. Cara do céu, aqui atrás. Tem uns aqui que é foda mesmo. Aí o cara quer falar de capitalismo. Já leu a Ética Protestante? O mínimo, para você começar a falar de capitalismo. O mínimo. Se não leu, Weber, a Ética Protestante, nem pense em falar de capitalismo. E tem algum pessoal de umas faculdades com viés que vem defender a esquerda de uma maneira muito fervorosa e nunca leram Weber. Como que você defende uma coisa que você não sabe contraponto? Dostoiévski. Pra ler isso daqui, não, velho. Que cara foda, velho. De romancista, eu diria que é o melhor romancista da história, cara. E na Rússia nem tinha romancista bom. E olha, se você definhar isso daqui, claro, é um romance. Mas dentro disso daqui está uma obra filosófica, psicológica e social tão grande, mas tão grande, que não dá para classificar ele só como romancista. Um grande pensador, um dos melhores de toda a história. Tem Graciliano Ramos também. Tentar estudar um pouco a Revolução Russa. Tem livro para ler quando você está estressado também, só para não encher teu saco. Tem uma biografia do Nietzsche aqui, de algumas que eu já li. Então tem livro. Tem livro que é complexo, tem livro que é fácil. Ter um conhecimento holístico de verdade não é ficar fazendo 2 eletivas e achar que sabe de alguma coisa. Pensar inconstantemente. Constantemente, inconstantemente. Acabei de inventar isso. Ó, esse aqui vai pro Rogério, o Bairro Coyote. Faroeste. Romance, aqui é a maioria faroeste. Esse daqui eu passei uma raiva lendo. Um filho de uma mãe extremamente
enviesado, escreveu isso daqui, nossa, eu passei uma raiva lendo. O livro ruim, foi o pior livro que eu já li na minha vida, cara. Anne Frank, depende, Anne Frank, não sei, era alemão, tanto faz. Esse livro vai entregar um conhecimento de Segunda Guerra de uma maneira. Quer falar de coisa social? Quarto de Despejo, Ana Carolina, né? Carolina Maria de Jesus. Uma das maiores obras brasileiras. E esse você não consegue ler sem chorar. Pode ser o cara mais macho que tiver, esses machos aí, duvido que leia isso daqui sem chorar. Duvido que leia esse também e não fique cabeça mexida. Notas do Subsolo ou Memórias do Subterrâneo, depende da tradução. Pensa num livro bom. Geografia. E esse cara é enviesado. Mas é bom. Emmott, eu acho que ele é empresário, se eu não me engano. Mas também metade do livro é abobrinha. Mas tem alguma coisa, dá para extrair alguma coisa boa. Tem coisa que você extrai, tem coisa que você não consegue extrair, mas dá para extrair muita coisa daqui. Crônicas Marcianas, esse escritor que mal sabia escrever, né, esse tal de Ray Bradbury, tem isso que ganha do estado de São Paulo. Conto de Vampiro, então dá para ler variado. Dá para você ver um vídeo no YouTube, de vez em quando, à noite, cansado, e dar risada. Não tem problema nenhum. O problema é achar que a vida da gente tem que ser investida só em coisas fúteis. Se eu só leio coisa de vampiro, a minha vida inteira, eu vou virar um imbecil. Eu vou ter o conhecimento em vampiro. Vampiro para mim nem existe. Para que eu vou querer saber todas as classificações de vampiro? Coisa de nerd, assim, que joga a vida em ladainha. Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas o problema não é ler o vampiro, o problema é esse nível de autismo, uma coisa só. Qual a importância disso? Então, daí o pessoal bate o pé e às vezes quer achar que eu tô me impondo, ou que eu tô sendo autoritário, ou que eu sou egoísta, ou que eu quero me impor, se metidar, que fala. Não é, cara. Tem coisa que eu estudei a fundo, isso daqui tudo. Olha, se eu pudesse levar que nem os meus filhos, isso daqui, tudo eu li isso daqui. Tudo meu isso daqui. Então, não foi só ler, eu transformei isso daqui em conhecimento. Todas essas centenas de livros aí. Então, aí que tá. Se não leu pelo menos uma centena de livros, olha, eu questiono muito. Porque é difícil a pessoa saber alguma coisa crânio assim, sem ter lido uma centena de livros, pelo menos. Não precisa ler que nem um maluco, não precisa ler no ritmo frenético. Conheci uma maluca esses tempos atrás. Pô, a mina lê um livro por dia. Sem brincadeira. São 365 por ano. Talvez ela abstraia. Mas o problema é, você vai ficar lendo o resto da tua vida. O mundo está lá fora. Não está nem aí se você tem conhecimento teórico. Você consegue pôr isso em prática? Se eu te falar, esse livro aqui, ó, que você leu em 2015, o que ele fala? Né, pessoa, nem lembro. Você não aprendeu, você leu que nem um romance e não aprendeu. Não é lendo que se aprende. Olha que coisa duvidosa. Só se aprende quando você se esforça para aprender. Leitura é um dos jeitos de se aprender, um dos melhores jeitos de se aprender. Mas não é o único. Escola, leitura, observação, esforço, tudo é um entrelaçamento para conseguir fazer com que a coisa funcione. Mas falar que a humanidade não tinha conhecimento, esse é da Segunda Guerra, deve ser de 1940, mais ou menos, 42, acho. Ela morreu em 44, por aí. Mas tem aqui, ó, esse daqui é o melhor exemplo. Esse cara aqui ajudou a criar o italiano como língua. Esse cara aqui. Esse cara aqui escreveu a porra de um livro totalmente estruturado em 3 partes, onde uma é o céu, outra é, acho que o purgatório e outra é o inferno. Esse cara aqui, um dos maiores gênios da humanidade, não é de ontem. Esse cara aqui tem alguma coisinha, tem pelo menos 1 milênio nas costas dele. Então, ó, pro cara escrever isso há mais de 1000 anos atrás, meu bem,
Não é fácil, o cara tem que ser muito cabeça. Então, achar que a humanidade começou a se descobrir agora, que teu filho tem mais conhecimento que um cara da Idade Média. Olha as ideias do cara, velho. Você é meio maluco com essas coisas, velho. Olha as ideias, velho. Nossa, você é maluco, meu amigo. Você tá muito louco das ideias. E eu já tava bravo. Quando eu tô de boa, eu tô de boa. Agora vai, corte uma conversa minha sem eu te conhecer e querendo falar que eu tô errado. Você vai escutar umas boas palavras. Palavras medidas. Mas vai escutar boas palavras. Mas pois bem, pessoal. É isso, nem ia mostrar os livros, acabou acontecendo. Estou muito cansado. Preciso descansar um pouco. Quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu faço mais alguma coisa. Mas depende de eu ter o conteúdo, que nem eu falei. Se for para falar mais do mesmo, não precisa ser falado. Boa noite.